gratas, pastor Sóstenes, que preside esta igreja, a companhia de sua esposa, irmã Cândida. Deus te abençoe. É muito bom revê-los e abraçá-los. Aqui poder reencontrar o evangelista Eduardo Neto, que ajuda o pastor Sóstenes nesta carga pesada que é conduzida. Reencontrar o nosso querido Igor, presbítero Igor, receber o contato de ajustes através do Sóstenes Saraiva, né? Ser trazido pelo nosso irmão Lúcio, Deus te abençoe, e conhecer o cantor Alain Moraes. Que Deus seja contigo, continue abençoando a sua vida. Meus amados irmãos, nós vamos direto à palavra de Deus. Quem deseja receber a palavra de Deus em seu coração? Muito bem. Eu quero neste momento convidá-los para abrirmos as Escrituras. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Tem alguma frequência que está passando aí? Pode ser corrigida. Sim? Mais perto. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. E vamos ler até o versículo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, e versículos do 1 ao 7. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem seus escravos, seus servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Dá para dizer um amém? Amém? Se você quiser e puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós acabamos de ler um texto sagrado que remonta a algumas práticas e algumas expressões que não são do nosso cotidiano. Essa expressão, por exemplo, mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Isso dá uma confusão na mente da gente, né? Mulher das mulheres dos filhos dos profetas. O que é isso? Bom, vamos por partes para a gente começar a entender qual é o cenário que nós estamos.
Essa expressão de filhos dos profetas era uma expressão utilizada para os discípulos dos profetas. Nesta época e um pouco antes, existia a chamada escola de profetas. Os profetas foram homens de Deus, e são homens de Deus, que foram chamados por Deus para servirem de boca de Deus. Pessoas que foram confrontadas por Deus, convocadas por Deus e atenderam a um chamado de Deus para dizer, e em especial isso acontecia em momentos de crise. Parece até que os profetas se trata de uma arma secreta de Deus para momentos de crise. Você pode perceber que sempre quando está tudo tranquilo, os profetas não aparecem. Eles aparecem quando uma crise se estabelece. E estes profetas, eles serviam de boca de Deus, eles tinham um estilo de vida diferenciado. A maioria deles vivia um pouco distante da sociedade. Eles não eram pessoas de uma convivência muito direta com o povo, porque eles eram resguardados para receber um contato direto de Deus e falar ao povo aquilo que Deus queria. Muito bem, estes homens tinham um estilo de vida diferenciado. E para que houvesse sempre uma quantidade de pessoas alinhadas com um comportamento agradável a Deus e disponíveis para serem usadas por Deus, assim Deus o quisesse, se tinha a chamada escola de profetas. Essa escola de profetas, ela foi muito perceptível na época do profeta Elias. E todos devem se lembrar que na época do profeta Elias, o qual foi sucedido por Eliseu, este que nós estamos falando, o profeta Elias, ele se destacou em um momento de crise espiritual em Israel, quando o governante de Israel resolveu abandonar a fidelidade a Deus, se unir a deuses pagãos, e ele fez isso. O gatilho de tudo isto foi quando ele se casou com a mulher ímpia. E aquele homem, Acabe, quando se casou com a mulher ímpia, ele atraiu maldições para o povo de Israel. Só para vocês terem ideia, até então, a escola de profetas em Israel, ela estava bastante avultada. Existia uma quantidade de pessoas dispostas e disponíveis para serem usadas por Deus. Mas quando ocorre o casamento de Acabe com aquela terrível e assustadora Jezabel, que tinha demônio por todo lado, ocorre que ela manda perseguir os profetas e subornar. Quem aceitou o seu suborno passou a fazer o que ela queria. E quem não aceitou passou a ser perseguido. Quase que a totalidade das pessoas que estavam disponíveis a Deus foram subornadas. E os que não foram subornados tiveram que se esconder para não serem assassinados por Jezabel. É nesta época que Deus levanta Eliseu. E Eliseu, na autoridade de Deus, ele foi criado em Elias. Elias foi criado em um lugar, numa região montanhosa de Gileade, onde ele parecia mais um eremita. Para os irmãos terem ideia, Elias, ele tinha um aspecto tão aterrorizador, que ele era cabeludo, barbudo, não se arrumava, porque ele vivia isolado. Ele não tinha interesse em impressionar ninguém com roupas, com linguagem, com tratamento. Ele vivia isolado para Deus. Mas Deus pega este homem, saca, confronta Acabe, faz um confronto maior ainda com Jezabel, através dos profetas que serviam a ela, que antes eram profetas do Senhor, e agora se tornaram profetas de Baal. Ele vence os profetas através de desafio, e a posteriori, depois de todos aqueles embates, os irmãos sabem que Elias é chamado a Deus. E a Bíblia mostra que isto foi avisado. Os filhos dos profetas, isto é, os discípulos de Elias, sabiam que Deus estava para arrancar Elias da terra. E quando Elias estava se encaminhando para ser levado por Deus, e de fato foi, ele passou por Betel e por Jericó. Passando por Betel,
Então Elias disse a Eliseu, que estava ali acompanhando: fica aqui, porque eu vou adiante daquilo que é o propósito de Deus. Ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ele segue para Betel. De Betel eles vão até outro local, até Jericó. E quando chegam em Jericó, ele diz: olha, agora você fica por aqui, porque eu vou atravessar. Ele disse: vive o Senhor a tua alma, que eu não te deixarei. E eles atravessam o rio. E diz a Bíblia que foi um milagre extraordinário, porque Elias tira a sua capa, e com a sua capa em punho ele roda, bate nas águas do Jordão, o rio se abre e ele passa pé enxuto junto com Eliseu. Aquilo impressiona Elias e diz assim: o que é que você está querendo, Eliseu? Eliseu fazia parte da escola de profetas, e Eliseu era destacado como discípulo de Elias. Ele disse: o que é que você está querendo? Ele disse: olha, eu quero ser o teu principal discípulo. A linguagem dos discípulos era tratado por filhos, por isso que o texto que nós lemos agora fala filhos dos profetas. Então ele diz assim: olha, eu quero, veja a expressão, porção dobrada do Espírito que habita em ti. Muita gente faz um monte de conjectura, pastor Sóstenes, a respeito dessa expressão, mas o que é claro, e muito claro e facilmente compreendido nesta época, é que ele estava dizendo, em outras palavras, assim: na qualidade de filho seu, discípulo seu, eu quero ser o primeiro, eu quero a primazia, eu quero o maior destaque. Os irmãos devem se lembrar que desde a lei havia decreto para que um pai que tivesse mais de um filho, na hora de transmitir uma herança, deveria dar uma porção dobrada ao mais velho. Porque a linguagem e o posto de primogênito, isto é, o primeiro gerado, e a honra era para o primogênito sempre. Enquanto que no Ocidente o caçula, o filho mais novo, ele tem um monte de privilégio. No Oriente o privilégio é do primogênito. Então se dizia na lei que se um homem tem 2 filhos, a herança será repartida em 3 partes, para que o mais velho tenha 2 partes. Algum primogênito deve estar se alegrando agora, né, irmão? E quando o profeta Eliseu disse: eu quero porção dobrada, ele estava dizendo assim: de todos os teus alunos, eu quero ser o principal. Eu gosto de gente que tem coragem, pastor. Eu gosto de gente que tem ousadia. Eu gosto de gente que não se conforma com o mínimo. Eu gosto de gente que sempre quer mais. E Deus gosta de gente que não fica atrás, que não quer sentar no último banco porque só tinha a última vaga. Ele quer primeiro lugar, ele quer ficar mais na frente, ele quer aprender mais. E Eliseu disse: eu quero ser o teu herdeiro principal. E ele diz: então chega para cá. E os irmãos já sabem como é que foi, eu não vou entrar nesses detalhes. Olha, fica perto de mim, não descola. E ocorreu que quando Elias foi assunto, foi levado através foi separado pela carruagem de fogo e levado no redemoinho, a capa cai. E quando a capa cai, ele pega a capa e ele começa a gritar: meu pai, olha a linguagem de pai e filho, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais se viu Elias, e Eliseu ficou com a sua capa. Na volta de lá para cá, Eliseu chega diante do Jordão e ele pega a mesma capa e diz: onde está o Deus de Elias? E ele fere o Jordão com aquela capa. Naquele exato momento inicia-se o ministério profético de Eliseu. Eliseu então começa a exercer o seu ministério. E Deus faz milagres extraordinários um após outro através de Eliseu. O homem estava consolidado como homem de Deus. Aqueles filhos dos profetas, os demais, ou aqueles que haviam aprendido com Elias, que agora estavam aprendendo com Eliseu, estavam cada vez mais próximos de Eliseu, dizendo: Deus confiou um ministério a este homem. E esta mulher, a Bíblia diz, uma mulher era esposa de um destes. De todos aqueles que eram filhos dos profetas, isto é, discípulos dos profetas, dentre aqueles que eram, um deles morreu, e a sua esposa procura o profeta Eliseu. A primeira coisa que eu quero enxergar aqui com vocês, após essa introdução, é que
Este filho de profeta era também homem de Deus. Ele estava nessa função porque ele estava dedicado ao Senhor, interessado em servir a Deus, se disponibilizando para a hora que Deus quisesse usar, dizer: eu estou aqui para o que der e vier. Eu não sou como daqueles que se vendeu para Jezabel e companhia. Eu sou daqueles que se sustentou de pé diante do Senhor. Eu quero também servir a Deus. Então eu enxergo aqui que este homem era um homem de Deus. Eu quero que você diga: ele era um homem de Deus. Agora a gente já sabe. E apesar de ser homem de Deus, ele morreu. E você diz: e aí, pastor, homem de Deus não morre? Morre. E é isso que eu estou querendo dizer para você. Você também morre. E o que isso implica? Eu já sei disso, não gosto nem de saber, não gosto nem de me lembrar, não gosto nem de pensar. O que é que o senhor está querendo dizer que eu também morro? É justamente isso que eu quero dizer para você. Muitas pessoas, apesar de saberem que são mortais, não pensam que vão morrer. E é capaz que alguns de nós não saiamos daqui hoje à noite. Pastor, bota a boca para lá. Não, bota a boca para você mesmo. Eu posso não terminar essa mensagem. Sim ou não? Eu posso aqui ser recebido diante de Deus, diante dos vossos olhos, e fui embora. Por quê? Porque somos mortais. Só que nós, apesar de sermos mortais, não pensamos nisso. E este homem, que não pensava nisso, certamente não pensava, ele estava com a sua vida financeira desorganizada. O culto é de família, é o departamento de família que está em evidência. Aqui nós temos famílias, e eu preciso, segundo a responsabilidade que Deus me deu para falar a vocês nesta noite, tratar de assuntos bem intrincados, bem problemáticos, que podem estar atrapalhando a sua vida material e, consequentemente, porque não tem como dividir a sua vida espiritual também. Ele tinha uma vida desorganizada, de maneira que ao morrer, a conta que ele devia, as contas que estavam em evidência, que estavam latejando, foram tão volumosas, vultosas, que custaram a vida de seus filhos. Quantas mães tem aqui, por favor? A senhora é mãe. Agora imagine só alguém vindo em sua casa dizer que vai levar o seu filho como pagamento da dívida do seu marido. Está começando a arder agora? Está começando a sentir a gravidade? Em uma época em que pessoas eram comercializadas, os filhos dela seriam o pagamento da conta da dívida do seu marido. Meus amados, eu acho que já é tempo de nós começarmos a falar sobre esses assuntos na igreja. Algumas pessoas pensam que aqui é um ambiente apenas de falar de glória a Deus, aleluia, línguas estranhas, cântico espiritual, profecia e coisas dessa natureza. Mas esta palavra que está nos seus braços, aqui nas suas mãos, que está diante dos nossos olhos, ela nos ensina sobre questões materiais. Ela nos ensina sobre questões financeiras. Houve uma época em que os sacerdotes, ao celebrarem casamento, mandavam o noivo beijar a noiva e dizia: os declaro marido e mulher, até que a morte os separe. Mas já estão perto de mudar a expressão para dizer: até que as dívidas os separem. É um pouco cômico, mas é uma tragicomédia. Nunca houve uma época em que o povo estivesse mais desajustado, em que tivessem tanta gana para ganhar e maior ganância para gastar. E ao que parece, quando se ganha um tanto e se aumenta o tanto, já há uma disposição para gastar todo o tanto. E não é pelo fato de você ter negócio com Deus que isso muda. Porque muitas pessoas têm negócio com Deus, mas não observam os princípios de Deus. Está escrito na palavra: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Porque o amor sempre estaremos devendo. O Senhor Jesus, Ele ensina a respeito de aspectos da vida cristã, para você honrar a vida cristã. E Ele usa uma simbologia, através de uma parábola, dizendo que o homem
que vai à guerra, ele tem que calcular quantos soldados tem e quantos haverá de enfrentar, para saber se a quantidade que tem na qualidade que consegue vencer o exército oposto. E na mesma analogia, ele fala sobre alguém que começou a construir uma casa, mas não deu continuidade, e alguém passou por lá e viu uma casa abandonada, depois de tudo quanto se tinha investido, e não foi suficiente para concluir a obra, porque o que se tinha não foi planejado para que fosse levado a cabo com aquilo que se tinha. Ficou pela metade do caminho. Será que isto não é evidência para mostrar que Deus não nos quer enfiados em rolos, em intricados problemas financeiros? Se lembre, você é mortal. E se você morresse hoje, você sabe como seria o futuro de sua família, a sua esposa, os seus filhos, como eles ficariam? Pastor, eu estava precisando desta noite uma palavra de bênção. Quem disse que eu não vou ministrar uma bênção sobre você? Eu tenho uma bênção de Deus para ministrar sobre a sua vida, mas eu preciso lembrar dos problemas que você não consegue enxergar. Este homem era homem de Deus. Ele não era um pecador inveterado. Ele não cria em ídolos. Ele cria no Deus criador dos céus e da terra. Mas ele estava desorganizado financeiramente. Sabe de uma coisa? Quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre lideranças na igreja, e ele escreve a Timóteo no capítulo 3 da primeira carta, ele lança uma série de características para que o presbítero, que é um supervisor, para que um diácono, que é o servidor, servisse de referência e padrão para o restante da igreja. E uma das marcas mais emblemáticas das qualidades que estes presbíteros e diáconos haveriam de ter, é uma palavra que está na nossa tradução em português como honestos. Pastor, o que é que tem a ver honesto com está devendo e não está conseguindo administrar? Não. A palavra está traduzida como honestos, mas no grego é kosmios. E a palavra kosmios significa organizado. Organizado. E sob o ponto de vista material, o que é que ele estava dizendo? A liderança, os obreiros se organizem, porque o povo vai olhar para vocês. E o povo precisa se organizar. E se a liderança for desorganizada, eles não vão ter inspiração de andarem organizados. Se o presbítero deve a todo mundo, a Deus, o mundo e o menino do cuscuz, os demais irmãos vão dizer assim: o presbítero deve, o que é que eu não devo? Não copie o erro do presbítero. Acerte o ensinamento que deve ser praticado pelo presbítero. Então nós agora já enxergamos, ele estava atrapalhado. E agora, pastor? Agora diz que a mulher tomou uma atitude boa. E a segunda coisa que você deve saber. A primeira é que ele é um profeta. A segunda é que ele estava desorganizado financeiramente. Mas a terceira é que essa mulher, ela entendeu que precisava de uma intervenção de Deus. Sabe, irmãos, mesmo tendo que corrigir as coisas materialmente, é importante que nós entendamos os princípios de Deus para corrigir a nossa vida material. E aquela mulher acerta em quem procurar a resposta. Ela vai até o homem de Deus. Ela vai até o profeta Eliseu. O homem que havia aberto o mar com a capa que recebera de Elias, que caiu de Elias. O homem que operou tantos milagres, que tinha um ministério confirmado. E agora ela diz: homem de Deus, o meu esposo morreu. E tu sabes que ele era servo de Deus e ele era teu servo. E ela diz assim: olha, ele diz, eu não tenho o que fazer. De mim mesmo eu não tenho como resolver esse problema. Mas declara-me o que é que você tem em casa. Oh, glória a Deus. Que entendimento Deus dá àquele homem. Me diz o que é que você tem em casa. Me fala o que você tem em casa. Talvez você não tenha percebido, mas o milagre está em sua casa. Pastor, a minha vida está desorganizada, eu não sei mais onde buscar
a maneira de reverter o quadro. A minha casa está desorganizada, as minhas finanças estão desorganizadas. Eu estou devendo a todos quanto conheço e até a quem não conheço. E eu vou repetir a palavra: o milagre está em sua casa. A Bíblia diz então que ele pergunta, ele pede: declara-me o que é que você tem em casa. E ela diz: olha, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Gente, essa expressão parece que lembra o sertão, né? Pouca água, as pessoas sempre têm que ter um reservatório em casa. E eu me lembro muito bem quando eu ia na casa dos meus avós, sempre eles tinham lá as chamadas jarras. Era assim uns vasos assim de barro grande, uma jarra. Mas do lado da jarra sempre tinha a chamada quartinha. Vocês se lembram disso? Vixe, como vocês são velhos. Estou brincando. Então, a quartinha o que era? Era um quarto da quantidade de água que tinha na jarra. Era a quartinha. Olha só o que ela está falando aqui. Eu tenho uma botija, é a quartinha. Eu tenho em casa, mas é só uma quartinha de azeite. Ninguém consegue, irmãos, inspirar-se em nada que seja pouco. Mas é aí que está a questão. Coisas poucas, quando são colocadas nas mãos de Deus, se multiplicam. Eu tenho pouco, vou gastar. Não. Você investe o pouco que tem. O pouco precisa ser investido. Tem gente que quando vê uma porção pequena de semente, come. Pois eu quero lhe dizer que a porção pequena de semente tem que ser semeada. Deus está te falando. Hoje Deus vai reverter problemas domésticos que estão atrapalhando a sua vida. E Deus lhe trouxe aqui para reverter este quadro. Declara-me o que tem. Sim, olha, eu só tenho uma botija de azeite. Muito bem, eu tenho algo a lhe dizer a respeito disso. Vai, pede para ti vasos emprestados e a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Dá para entender o que ele está querendo dizer, irmão? Quando ele fala, vai lá, pede vasos emprestados. Para que eu vou querer vaso? Eu já estou devendo, agora vou fazer mais outro empréstimo? Mas você vai fazer um empréstimo que vai devolver a mesma coisa. Você não vai pagar juros de vaso. Você vai pedir vasos emprestados. E isso aí é fruto de relacionamento. Oh, glória a Deus. Se aquela mulher fosse intrigada com seus vizinhos, ela não podia nem botar a cara no meio da rua. E é outra questão que nós precisamos começar a resolver. Tem pessoas que são orgulhosas de serem ferinas, de terem uma língua ferina. Mas no culto da família, Deus está lhe dizendo, já está na hora de você controlar essa sua língua. Parar de se importar com a vida alheia. Parar de falar da vida dos outros. Quando alguém fala com você, parar de dar resposta dura. Tem pessoas que parece que tem chumbo na língua. E tudo que fala pesa. Tudo que fala incomoda. Tudo que fala fere. Pastor, porque é o seguinte, comigo eu não tenho papa na língua. Não é para ter papa na língua não, meu filho. Você pode ser sincero sem ser desaforado. Você pode ser verdadeiro sem ser agressivo. Jesus foi uma pessoa muito clara, verdadeira, sincera. E as pessoas a que ele precisava confrontar, ele confrontava. Mas o carisma de Jesus nunca atrapalhou a sua veracidade, nem a sua veracidade atrapalhou o seu carisma. Aprende a dar sorriso. Aprende a estender a mão. Aprende a abençoar. Aprende a perguntar pelo bem da pessoa e desejar o bem desta pessoa. Conviva bem, faça amizades. Jesus ensina que um certo homem, e ele era funcionário alto do rei, e aquele alto funcionário do rei procedeu de forma errada. Algumas coisas administrativas foram reprovadas e ele seria demitido. E ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou perder meu cargo. E porque eu vou perder o meu cargo, eu vou ficar sem trabalho. Eu não tenho coragem de pedir esmola.
E eu não tenho condição de reverter essa situação, se agora mesmo eu não tomar uma atitude. E ele ainda no posto, relacionou-se com todas as pessoas com quem ele tinha contato. E fez uma aproximação, agrado. E ele conseguiu ter uma boa convivência. E Jesus disse, esse homem, ele era ímpio, mas ele aprendeu a granjear amigos. Aprende a granjear amigo. Olha, irmãos, os inimigos eles surgem sem a gente pedir. Os inimigos eles surgem sem a gente procurar. Então, pelo amor de Deus, não fabrica inimigo não. Vê se você começa a fabricar amizade. Eu não preciso de você. Não precisa hoje, amanhã vai precisar. O mundo dá voltas. Então você, na atitude de um cristão verdadeiro, aprende a ter Deus no coração. E um coração alegre pela presença de Deus, a formoseia o rosto. Aprende a semear palavras boas. A palavra dita em seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. A Bíblia diz que o poder da vida e na morte está na língua. E será bem-aventurado aquele que souber utilizá-la. Usa bem a tua boca. Faça amizades. Cultive boa vizinhança. E Deus te livre do mau vizinho, que é a pior peste que há. Mas observe bem. O profeta diz, vai lá. Toma vasos emprestados. Vasos vazios, não poucos. Então ela foi lá. E ele disse, quando você conseguir, entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Dá uma olhada para cá, irmãos. Faça de conta que eu tivesse aqui 50 copos desse. Todos vazios. Quantos copos? Como eles estão? Ok. E o que eu tenho para encher os copos vazios é esta garrafinha. Vai dar? Claro que não vai dar. A sua leitura é correta. Mas ela perguntou ao homem de Deus. E o homem de Deus disse, pega a botija. E enche a multidão de vaso vazio. Mas a matemática não vai bater. Escute, você procurou na porta certa. Você procurou a resposta de quem tem resposta. O homem de Deus ministrou uma bênção sobre ela. E o pouco azeite iria encher as muitas vasilhas. O milagre é maior do que a capacidade. Repita isto, por favor. Diga, o milagre é maior do que a capacidade. A capacidade da vasilha era pequena, mas o milagre é grande. A capacidade da vasilha é limitada, mas o milagre é grande. O homem de Deus proferiu a palavra de Deus, e sob a palavra de Deus que eu estou ministrando sobre você hoje, haverá uma abastança na sua vida. Eu sei que você se desorganizou, eu sei que você se atrapalhou, mas no lugar certo você entrou, e nós vamos ministrar bênção sobre você. Haverá uma intervenção de Deus nesta noite, e o milagre de Deus que já está em sua casa vai aparecer. Aleluia. Vasos vazios. Como é que faz? Entra no quarto, fecha a porta. Fechar a porta, pastor? Olha, pois eu estou orando, é para Deus abrir porta, o Senhor manda eu fechar. Está na hora de você entrar em casa e se trancar. Com quem? Com seus filhos. Esse negócio de uma família ser vários núcleos não dá. Família é família. Interage com teus filhos. Faz-os participar do processo. Esse negócio de menino, olha, irmãos, eu conheci esses dias uma mãe que ela entrega um telefone na mão do menino. E o menino passa o dia inteiro agarrado com esse telefone. O menino tem 6 anos. Eu acho que ele escova os dentes com o telefone. Eu estou vendo a hora que ele se assear no banheiro com o telefone. É uma tribulação. Não há perspectiva para aquela criança. Eu tenho certeza que ela não se concentra em atividades escolares. Eu tenho certeza que ela não tem aprendizado, não tem tarefas, não tem nada para fazer, só tem um telefone na frente. Escute bem. A inter-relação familiar precisa voltar a acontecer.
O ambiente doméstico precisa acontecer. Entra em casa, fecha a porta. Pastor, pelo amor de Deus, negócio de porta fechada. Deixa eu te dizer, Deus multiplicou o azeite, foi com a porta fechada. O dia que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, eles estavam com a porta fechada. Aleluia. Pastor, e porta aberta? Deus não tem problema nem com porta aberta, nem com porta fechada. Deus até arranca a porta. Tem hora que porta aberta é problema. Uma certa vez o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: uma porta grande é eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Às vezes a porta grande tem um adversário no meio, misericórdia. Mas observe então, entre e começa a derramar o azeite. E ela começou, quem deitava o azeite era ela. A bênção está na sua mão, senhora. Vai derramando. Encheu mais um, encheu mais outro, encheu mais. E vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Traga vaso, menino, que o negócio aqui tá bom. Quanto mais eu derramo, mais aparece, glória a Deus. E vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Vá trazendo, vá trazendo, vá trazendo. Vai. Encosta aqui, bora, vai derramando, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Encheu tudo, tem mais, tem não. Aí o azeite parou. Irmãos, a sensação que se tem é o seguinte: quanto mais ela derramava, mais azeite aumentava. Ela derrama e o azeite não para, o azeite continua crescendo. A sensação que tem, que depois que ela encheu tanto o vaso, é que ele continuando a aumentar, a vasilha ia se transbordar. Sim ou não? É assim ou não é? Tá, ó, vai. Meu Deus, não acaba não, está crescendo lá dentro, o azeite está aumentando, está multiplicando, está aumentando. Cadê os vasos? Não tem mais receita. Se não trouxer, vai derramar. Vai não. O azeite parou. Mas era muito vaso. Estava tudo cheio de vaso. Era vaso. Deixa eu te falar um negócio. Você sabia que o azeite de oliveira é a base econômica do povo de Israel? Tudo que acontecia naquele povo tinha a ver com azeite. O azeite era utilizado para a culinária. Era chamada dieta do Mediterrâneo. Todo item era com base em azeite. Tudo. Ele era utilizado como cosmético. Você sabe esse negócio que às vezes assim o cotovelo fica meio cego, fica meio branco? A mulher passava azeite. Não tinha nada desse negócio de boticário, sei mais que, lavar, não. Era azeite nos cotovelos, no joelho, no calcanhar. Quando você ia andando na rua, que o dia estava muito quente, lá vai, sabe o que se fazia? Passava assim uma mãozinha de azeite aqui na testa, e quando o vento batia, refrescava. Azeite servia de energia elétrica. Aqui tem energia, ó, as luzes estão acesas. Naquela época, as luminárias eram à base de azeite. Então, quem tem muito azeite, tem muito, diga, dinheiro. Se tem azeite, é dinheiro franco. Se tem azeite armazenado, tem renda. Oh, glória a Deus. E o que aconteceu? Aí o homem de Deus disse assim: aí, agora está tudo cheio, tá. Você agora vai vender, vai pagar a dívida. Você não vai mais perder os seus filhos. Seus filhos não serão desperdiçados, assim diz o Senhor. Eles não vão para o buraco, eles não vão para a lona, eles não vão para a sarjeta, eles não vão para a mediocridade, eles não vão ser vagabundos, os seus filhos não vão sair para a desgraça, eles serão readquiridos, eles serão reconquistados. Aleluia, levante a mão para dizer pelo menos um amém. Quando ele disse vai pagar a conta, ele também diz vai viver do resto. Isto é, com aquilo que você tem, você não vai gastar tudo, você vai criar uma maneira de reinvestir. O que você tem servirá como base para reinvestimento e ter lucratividade, ter rentabilidade. Será que a gente vai aprender alguma coisa, irmãos? Algumas pessoas estão procurando maneira de ganhar dinheiro, Deus revela. O brasileiro já é sui generis, né? Nas modalidades mais diversificadas de fazer renda extra. Eu nunca vi um povo mais cheio de ideia. Brasileiro é demais. Porém, Deus tem milagres para revelar a você. Eu conheci um irmão,
E esse irmão, ele era caminhoneiro. Ele tinha um caminhão. E quando ele estava nas rotas de caminhão, fazendo as suas viagens, ele sempre enfraquecia na fé. Ele caía em pecado, se atrapalhava, ganhava bastante, mas se atrapalhava todo. E ele chegou a dizer para sua esposa: minha esposa, eu não aguento mais ser infiel. Eu estou com minha vida arruinada. E tudo isso acontece durante as minhas viagens. Eu não vou mais viajar. E ela disse: meu filho, você vai ganhar dinheiro com o que? Ele disse: Deus vai ter que me dizer. Só que ele começou a se apertar e as coisas foram ficando difíceis, até que as suas contas engoliram seu caminhão. Mas ele disse: para o caminhão eu não volto mais. Eu me arruíno, mas eu não volto. E aquela serva de Deus, eu conheci os dois. Ela disse: vamos falar com Deus, porque Ele tem intervenção. Ele sabe que o seu propósito é querendo ser fiel a Ele. E Ele vai honrar o seu propósito de ser fiel. E durante a noite, ela orando, ele teve um sonho. Um sonho de uma receita de um doce. Pode rir. Ele acordou e disse: mulher, eu não sei, tu vai rir. O que foi isso? Um ser chegava diante de mim durante o sonho e começou a dizer: anote aí, isso, tanto disso, e mais isso, e mais isso. Faz assim, assim, faz assim, assim, e põe para vender assim. Eu disse: meu filho, você decorou isso? Decorou, está tudo escrito aqui, ó. Pois vamos fazer, irmão. Eles fizeram um doce. Que doce foi esse? Que eles comeram se acabando. Disseram: que negócio gostoso é esse? Vamos agora fazer, a gente já que experimentou, vamos fazer para vender para os vizinhos. Vamos oferecer, irmão. Eles começaram a dar amostra para os vizinhos: menino, faz mais para mim, encomenda tanto. E começou a pedir, e toma encomenda, encomenda. O pessoal da rua comprou, da outra rua comprou, da outra rua comprou. E eles começaram a fabricar. Daqui a pouco teve que contratar gente para ajudar na fabricação, e mais gente. E que negócio é esse? O homem depois se tornou conhecido como Chico da Cocada. E Chico da Cocada passou a viver bem, pagando suas contas, colocou tudo em ordem, comprou casa, comprou carro, educou os filhos e viveu daquilo que Deus lhe fez uma revelação, lhe deu uma revelação. Eu vou repetir o que já disse nesta noite: o milagre está dentro da sua casa. Eu não sei se está dentro do computador que você usa errado e você vai começar a usar certo. Eu não sei por onde é que vai ser, mas Deus vai lhe mostrar. O milagre está dentro da sua casa. Aprenda a trabalhar. Aprenda a trabalhar bem. Aprenda a trabalhar corretamente. Aprenda a parar de gastar com aquilo que não precisa ser gasto. Porque quando temos alguma coisa, queremos gastar para mostrar quem não conhecemos aquilo que não somos. E às vezes não tem nem aquilo tudo e quer gastar o que não tem. E começa a gastar dinheiro com trivialidade, com coisa sem futuro, com coisa que não responde. E começa a pagar um preço de não ter algo no futuro, porque gastou no presente com aquilo que não precisava e não devia. Deus está nos orientando: trabalhe bem, trabalhe correto, trabalhe bem feito, não gaste com aquilo que é tolice. Seja fiel a Deus no dízimo e na oferta, senão você vai receber salário em um saco furado. E quem não é fiel a Deus no dízimo, o salário entra num saco furado, entra na boca do saco, escorre por baixo, e você pergunta: para onde é que foi o dinheiro? Foi o devorador que arregaçou, destruiu e derrubou tudo. Mas nesta noite Deus quer ministrar uma bênção financeira sobre a sua vida, para que a sua vida se organize. Você é mortal, não deixe a sua família em ruína. Um dia você vai partir, mas quando você partir, as pessoas irão dizer: ele foi, mas era organizado. Ele foi, mas colocou moral dentro de casa. Ele foi, mas ele ensinou a todos que estavam por perto como é que se honra a Deus nas coisas materiais. Aleluia.
Você precisa entender de uma única vez que quando Deus nos dá, Ele também nos orienta. Desde o princípio foi assim. Tem gente que pensa que essa questão de dízimo é de agora. Não, pastor, não é de agora não. É do Antigo Testamento, é da lei. Da lei é? Sei. E da mesma época também é o Salmo 23 que tu cita, né? E o Salmo 23 tu quer. E o 91 também. Mas o dízimo não. Pois eu vou lhe dizer que o dízimo é antes da lei. Jacó dizimou. Abraão dizimou. Lá atrás, Abel, Caim ofertaram a Deus. E depois o dízimo é apenas regulamentado. E nós não vemos na Bíblia por quem ele é. É antes da lei, mas ele é regulamentado antes dela. E Deus não deixa que o nome do cidadão que foi usado para regulamentar a questão do dízimo não está lá. Sabe por quê? Para os malvados não estar botando culpa nele. Mas o princípio está lá. Dízimo é fidelidade, é o mínimo. Deus estabelece dízimo para que você que é avarento, porque o ser humano é avarento, você que é avarento, tenha pelo menos uma referência para a partir dali começar a dedicar ao Senhor e honrar a Deus em adoração financeira, com a parte material. Observe então que o dízimo é o mínimo, e acrescido a ele vem a oferta, e Deus é glorificado nisto. Deus vai honrar aquele que é dizimista e ofertante. Deus vai honrar aqueles que são fiéis a Ele. Eu honro os que me honram, assim diz o Senhor. Se eu sou vosso Deus, onde está a minha honra? Se eu sou o vosso Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o vosso Senhor, onde está o vosso temor? Fique de pé aí onde você está, em nome de Jesus. Eu sei que uma palavra como esta, você deve estar dizendo assim, mas rapaz, é isso mesmo que Deus tinha para mim hoje? É, meu irmão. Porque Deus sabe que a sua casa tem se tornado um local de discussões, de tensão. A quantidade de vezes que você discute com sua esposa, a quantidade de vezes que você trata mal os seus filhos, está lá no problema intrincado das finanças. Cada vez que R$1 vaza, você entra em desespero, mal-estar, desconforto. Acontecem as deselegâncias domésticas que transbordam para o meio da rua. E hoje Deus lhe trouxe aqui para dizer, você vai começar a ordenar a sua vida a partir de hoje. E a sua solução agora não é ganhar milhões. A sua solução agora é ser fiel a Deus naquilo que tem. Praticar aquilo que Ele orienta. Organizar as suas coisas e parar com esse negócio, esse costume de ser devedor. Tem gente que termina de sanar uma conta e não tem necessidade nenhuma, ele faz outra. Que espírito de devedor é esse que você tem? E eu vou expulsar hoje em nome de Jesus da sua vida. Uma vontade de dever. Termina de pagar o financiamento de um carro, podia guardar uns 2 anos com ele. Podia guardar uns 2 anos. Aí podia fazer o efeito inverso. Vai pagar juros múltiplos ao banco durante 6 anos. E se você durante 2 anos juntasse aquilo ali, você pagava o próximo carro à vista. Ia dar risada para o banco, dizendo, lucrei. O que era para você ter lucrado nas minhas costas, eu lucrei na sua. Recentemente, eu vi um rapaz, deixe-me trazer essa história para vocês. Um rapaz de 18 anos de idade, acabou de entrar na faculdade. E juntamente com essa entrada na faculdade, Deus abençoou ele com um emprego. Ele chegou para mim e disse assim, pastor, meus colegas de turma, todos eles entraram na faculdade também. E por incrível que pareça, aquela turma mais próxima de todos eles estão empregados. O primeiro ato que eles fizeram depois que se empregaram, pastor, foi comprar um carro financiado a perder de vista. Para andar para lá e para cá. Para mostrar que tem um carro que não é dele. Que ele está devendo pelo pé. E que só está sobrando
do salário dele, o dinheiro de colocar a gasolina para ele se mostrar andando. E na hora que vai fazer um lanche tem que passar no crédito, porque não tem com o que pagar. E ele disse, ouvindo suas mensagens, eu entendi que eu não precisava de carro. Vai dar para eu ir alguns trechos de pé, outros, dependendo da situação, pegar um Uber, outros entrando no ônibus, outro entrando no trem. Mas pastor, deixa eu te dar uma notícia. Eu acabei de entrar no site da Caixa e vi lá um leilão de casas que deixaram de ser pagas com 50%, 60% de desconto. E eu já vinha juntando alguma coisinha agora, com essa garantia, já estou dando entrada, estou comprando a casa, vou reformar. Ele disse, tu já está comprando a tua casa? Ele disse, e não é para eu morar não, eu vou reformar, vou vender pelo valor que ela tem agora, mais outro valor agregado. E quando eu terminar de receber, aí sim, eu vou comprar duas. Eu digo, eu vou dar um beijo nesse menino. E vai começar a gerar. E depois que eu comprar umas 3 ou 4 e vender, eu vou comprar o meu carro à vista. Pastor, um menino desse merece um beijo na testa. Tu não vai aprender com o menino não? Meu querido irmão, para de cavar buraco para cair dentro como se fosse uma fossa. Depois você fica atrapalhado. Não tem graça para orar, vive atribulado. Toda pessoa que fala com você parece que dá um choque. Você vive nervoso. Essa mulher chegou angustiada para o profeta. Profeta, meu marido era homem de Deus, mas o que ele me deixou foi conta, e agora eu vou perder até meus filhos. Ele diz, eu não tenho nada para fazer por você, mas eu tenho uma palavra de Deus na sua vida. O que é que você tem em casa? Eu pergunto, será que não está na hora de você começar a investigar a sua casa? Examina a tua casa, examina a tua vida. Eu vou dizer mais uma vez o que falei, já repeti 3 vezes. Há um milagre em sua casa. Aleluia, aleluia. Há um milagre em sua casa. Oh, glória a Deus. Olhe para quem está perto de você e diga a mesma coisa, diga, há um milagre na sua casa. Há um milagre na sua casa. Olhe para o outro lado e diga, há um milagre na sua casa. Há um milagre na sua casa. O azeite pouco vai ser multiplicado. O azeite vai aumentar. As vasilhas vazias vão encher. O negócio vai ser bênção, 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 bênção. Aleluia, Deus vai lhe ajudar a se organizar. Há uma bênção de Deus para você. Pastor, não acredito se eu vou pregar isso. Eu vim pregar isso, sabe por quê? Porque Jesus não tem prazer que você viva no buraco. Aleluia, glória a Deus. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos reinstalar, nos religar, nos restabelecer diante de Deus e termos o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas enquanto você estiver na terra, você vai viver bem em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero saber quem é que nesta noite foi ministrado por Deus e deseja agora receber uma oração. Você vai caminhar serenamente até aqui à frente, para os obreiros que aqui estão, impor uma mão sobre você, e Deus vai lhe dar juízo, entendimento, para você se organizar e ser uma bênção no nome de Jesus. Eu estou te esperando aqui na frente, eu estou te esperando. Eu tenho uma bênção de Deus para ministrar com imposição de mãos sobre você. Aleluia, glória a Deus. Cadê os músicos? Cadê os músicos? Chegue, meu filho. Cadê o cantor? Me ajude, meu filho. Glória a Deus. Nós vamos cantar aquele hino assim, bendito serei. Amém? E você vai cantar e vai dizer consigo mesmo, bendito serei na terra, bendito serei no campo. Olha, tem bênção, estou te esperando, venha, estou te esperando. Se atentamente e os mandamentos seus obedecer. Como é que é? Saltará
sobre todas as nações. De eu passar, eu não correrei atrás da bênção. Elas é que vão me alcançar, diga lá. Sei que elas vão. Tô te esperando aqui. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levante a mão. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. E você vai profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Coloca a mão da pessoa do seu lado. Onde eu tocar, abençoado será. Vai tocando, vai tocando. Quando eu obedecer a sua voz. Senhores obreiros, por gentileza, venham até aqui. Venham impetrar as mãos sobre essas pessoas. Nós vamos abençoar essas vidas. O milagre de Deus vai acontecer em sua casa. O milagre de Deus acontecerá em sua família. Deus vai lhe abençoar. Deus vai colocar fim a essa situação complicada, difícil. Aleluia. Eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra. Acredite. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Aleluia. Bendito serei por onde eu passar. Continuem tocando. Onde eu tocar. Agora é a hora do clamor. Levante as suas mãos e vamos orar. Senhor, neste momento nós impomos as nossas mãos sobre os teus filhos. Aleluia. Eles estão aqui crendo no teu milagre. O teu milagre, Senhor, é maior do que a capacidade que temos. Eu sei que o Senhor Deus os fará prosperar. Não é a tua vontade que os teus filhos estejam com problemas intrincados a ponto de atrapalhar a unidade do lar, a paz em casa, o relacionamento conjugal. Senhor, venha a tua bênção sobre eles. Venha a tua bênção sobre os teus servos. Concede, ó Deus, o entendimento. Revela a cada um deles a maneira como devem agir, a maneira como devem negociar. As portas vão se abrir, a tua bênção será derramada, ou entrave vai sair. Agora, Senhor, eu rogo a ti, faz milagre, realiza milagre, realiza milagre, glorifica o teu nome. Faz, Senhor, algo de grandioso na vida dos teus filhos. A tua bênção, ó Deus, venha sobre eles agora, em o nome de Jesus. A glória do teu nome, Senhor, a glória é para o teu nome. Faz milagres, abre porta onde não tem porta, abre porta até onde não tem parede. Coloca diante dos teus filhos, Senhor, aquilo que tu tens para eles. Orienta, abre o entendimento. Nós queremos ver o teu povo abençoado na terra. Sim, Senhor, eu sei que Jesus não derramou o sangue para termos dinheiro no bolso, mas eu sei que o Senhor nos ensinou a viver prosperamente na terra. Seja a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus.
Cadê o povo que diz amém? Levante as duas mãos, glorifique a Ele, exalte a Ele, adore a Ele. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Sim, creia nisto. Pois estás volte caminhando para o seu lugar. Não estou sozinho. A bênção de Deus vem sobre você. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Olha aí. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Diga, eu creio. Eu creio em ti. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, por gentileza, tome o seu assento. Eu acredito que Deus nos abençoou nesta noite de forma grandiosa. Querida igreja, Deus me deu a oportunidade de escrever alguns livros. E eu tenho aqui 3 deles e outros 3 que foram escritos por pessoas que eu conheço e posso recomendar. Dentre os livros que eu tenho aqui, há um livro que ele vai servir de vacina ou de remédio, vai depender como é que está seu coração. O título dele é Cuidado com isso, inveja mata. É um perigo, né? É a grande demolidora dos relacionamentos. Aqui eu falo sobre o que é inveja, quando ela acontece, 5 situações em que ela mais acontece, os males que a inveja produz e o que você pode fazer para evitá-la. Dos chamados 7 pecados capitais, as pessoas, 6 deles as pessoas que têm orgulho de dizer que têm. E esse daqui é o único dos 7 pecados capitais que a pessoa que tem inveja não tem coragem de dizer que tem. Quem tem inveja não tem coragem de dizer. É terrível. Se eu fosse você, eu comprava esse livro para não morrer de inveja. Ele custa R$35 apenas. Há um outro livro que foi escrito, dirigido aos jovens. O título dele é Jovens Fortes. Neste livro, eu falo como é que um jovem é forte na presença de Deus. É a relação do jovem com a palavra. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Vale a pena adquirir esse livro, R$35 também. Há um outro livro que é para todos aqueles que fazem algo no reino de Deus, que fazem alguma coisa na obra de Deus. E mesmo que você não esteja envolvido em alguma obra, mas você precisa desenvolver esta área da sua vida chamada de liderança. Para exercermos liderança é necessário que aprendamos a exercer na nossa própria vida, para poder também trabalhar na vida das outras pessoas. O título deste livro é Liderança Eficaz em Tempos Difíceis. Nós estamos vivendo os tempos difíceis previstos pelo apóstolo Paulo. Aqui eu falo sobre o que é ser líder, a perspectiva de Jesus, a perspectiva do apóstolo Paulo. Depois, os tempos difíceis previstos por Paulo, as crises dos nossos dias e a atualidade dos conselhos de Jetro. Na sequência, eu falo sobre líderes inúteis, e existem mesmo, quem denunciou foi o próprio Deus. E por último, neste livro, sobre liderança feminina. Vale a pena conferir, custa R$45. Os irmãos concordam que está cada dia mais difícil encontrar um livro que fale sobre a pessoa de Jesus? Está raro, não está? Se escreve sobre tudo, mas não querem falar mais de Jesus.
O meu filho mais velho, o Victor Cailo, ele escreveu este livro chamado O Mistério Revelado. E ele se baseia no capítulo 1 do Evangelho de João, quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se baseia nesse texto para falar sobre a pessoa de Jesus. Você vai se enriquecer no conhecimento de Cristo e vai também lhe ajudar até a evangelizar. Custa